Terceira série, vamos voltar às aulas de química, super preparados aí para esse fim de ano, que agora falta pouco, gente, vamos conseguir. Hoje a aula, na verdade, é uma retomada de conteúdo. Quando vocês fizeram a checagem de aprendizagem, eu anotei os conteúdos que vocês mais tiveram dificuldades, ou seja, os conteúdos que vocês mais tiveram erros. Foram 3 conteúdos. Cadeias carbônicas, por incrível que pareça, a gente vai estudar de novo. A gente já estudou em sala de aula, por web, né? E agora vai estudar de novo. Agora vai, gente, vocês vão entender isso, se Deus quiser. O segundo conteúdo foi compostos orgânicos, organometálicos, e o terceiro conteúdo foi haletos orgânicos. Vocês confundiram muito na checagem haletos com organometálicos, então hoje a gente vai retomar esses conteúdos também. A primeira coisa que a gente vai estudar é a cadeia carbônica. Ah, professora, mas eu já sei isso de cor e salteado. Ótimo, vai revisar, vai ver que está arrasando. Então, vamos começar a revisar as cadeias carbônicas, que são constituídas pelas ligações entre átomos de carbono e hidrogênio, conforme essa figurinha aqui, ó. Carbono e hidrogênio. Essa figurinha é a fórmula estrutural de qual molécula? Metano. Carbono e hidrogênio formam o quê? Hidrocarboneto, certo? Que são as estruturas de estudo da química orgânica. Essas cadeias são complexas. Também podem incluir outros elementos químicos, formando uma infinidade de compostos orgânicos. Claro que vocês já sabem que é complexo, né? A gente está estudando o ano todo. Essa química é tão fascinante, né? A química do carbono, que separa um ano do ensino médio só para você ver ela. Os átomos de carbono são considerados tetravalentes, ou seja, podem realizar até 4 ligações covalentes. Vocês lembram em sala de aula que eu mostrei para vocês que o carbono estável ele vai ter 4 ligações. E essas ligações podem ser simples, duplas e triplas. Entretanto, esse tipo de ligação não é exclusiva dos carbonos. Elas também podem ocorrer com átomos de outros elementos. Em virtude dessa característica peculiar, o elemento carbono possui uma capacidade diferenciada de realizar ligações encadeadas, chamadas de cadeias de carbono, que podem ser curtas ou longas. Lembram as cadeinhas lá que a gente viu, deu um nome em várias? Hoje a gente vai rever para vocês lembrarem mais uma vez como é que dá nome. Essas estruturas ligadas entre si ou entre heteroátomos. Quais são os heteroátomos da química orgânica? Oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. Forma a estrutura básica de diversas moléculas orgânicas, além de serem a base de muitos compostos fundamentais para a vida encontrada na natureza. Tanto é que toda vez que a gente estudou uma função orgânica, eu mostrei para vocês, né? Tudo que era encontrado na natureza com aquela função orgânica. O carbono é considerado um elemento com enorme facilidade de dar origem a novos compostos. Suas cadeias são classificadas de modo que facilite a identificação e os estudos sobre os aspectos dessa estrutura carbônica. Então, vamos finalmente às classificações. Vocês erraram bastante na checagem. E essa classificação ocorre como? A partir de quê? Por meio de critérios que a gente usa para facilitar nossos estudos, principalmente referente às suas funções, certo? Então, vamos listar agora as moléculas carbônicas com suas classificações de acordo com os átomos de carbono e vamos ver quando a cadeia é aberta ou fechada. A primeira coisa que a gente vai estudar são as cadeias alifáticas, acíclicas ou abertas. Esses 3 nominhos aqui, ó, significam a mesma coisa. Então, se você vê numa prova, qualquer um desses 3 nomes significa que é uma cadeia aberta, ou seja, ela não forma um ciclo, como o próprio nome já fala. Então, suas extremidades estão livres. As cadeias abertas, elas podem ser normais. O que é uma cadeia normal? São retas e lineares.
são aquelas que apresentam como característica principal a ausência de ramificações. Olha aqui o exemplo. Essa daqui é uma cadeia. Essa daqui é a segunda cadeia. São duas moléculas diferentes. O que essas moléculas têm em comum? Elas são lineares, ou seja, ela não tem carbono para cima, para baixo, para um lado para o outro. Elas são retas. Elas também se diferem por apresentarem sua estrutura apenas carbonos primários ou secundários. Lembram das classificações do carbono? Carbono primário é ligado somente a um carbono. Carbono secundário é ligado a 2 carbonos. O segundo tipo de classificação das moléculas são as cadeias ramificadas, que são aquelas que possuem mais de 2 extremidades, tendo a presença de, no mínimo, um carbono terciário ou quaternário. Então, o que é um carbono terciário? Está ligado a 3 carbonos. Quaternário está ligado a 4 carbonos. E por que é ramificada? Aqui, ó, de verde, agora eu estou sublinhando de vermelho, nós temos a cadeia principal. E esse CH3 aqui é uma ramificação. Lembra o nome dessa ramificação? É o metil. Por quê? Porque só tem um carbono fora da molécula, da cadeia, né? Então, esse radical está para baixo. Minha cadeia principal está aqui reta. Minha cadeia principal tem 4 carbonos e minha ramificação possui somente um carbono. Então, cadeia principal e ramificação. Sempre que eu identifico a cadeia principal e consigo achar minha ramificação, significa que é uma cadeia ramificada. O terceiro tipo de cadeia é a cadeia homogênea, que recebe esse nome por possuir apenas átomos de carbono e nenhum outro elemento. Logo, não apresentam os heteroátomos já citados. Esses compostos são constituídos apenas por moléculas de carbono ou de hidrogênio. Aqui tem o exemplo, né, do propano. As duas moléculas aqui são representações do propano, né? Então, o que eu tenho no propano? Carbono e hidrogênio. Fim. Então, é isso. Carbono e hidrogênio, cadeia homogênea. Tem também a classificação de cadeia heterogênea. Ela é o quê? O contrário da cadeia homogênea. Se na homogênea apresenta só carbono e hidrogênio, na heterogênea a gente vai ter um heteroátomo. O que é o heteroátomo? De novo, é um átomo diferente do carbono ou do hidrogênio. E esse heteroátomo está presente ao longo da estrutura. Aqui, qual que é o heteroátomo nessa cadeia? O oxigênio. Se possui um átomo diferente de carbono e hidrogênio, é uma cadeia heterogênea. A próxima classificação são as cadeias abertas saturadas. Se a cadeia é saturada, significa que ela não possui ligação dupla ou tripla, ela possui somente ligações simples, somente a ligação sigma. E a cadeia insaturada, adivinhem, tem uma ligação dupla ou uma ligação tripla, certo? Então, vamos para a nossa última classificação das cadeias carbônicas, né, que são as cadeias cíclicas ou fechadas. Como o próprio nome já diz, são aquelas cadeias que formam um ciclo, elas se fecham e, através disso, elas são reclassificadas como aromáticas ou alicíclicas. Para quem não lembra ainda das cadeias fechadas, são aqueles triângulos, quadrados, hexágonos, pentágonos que eu desenhava no quadro, porque a gente chegou a ver isso presencialmente e que vocês viram incansáveis vezes nos vídeos, porque eu insisti horrores nesse assunto, mas agora vai. Bom, no caso das cadeias alicíclicas, elas podem ser subdivididas em homocíclicas, heterocíclicas, saturadas ou insaturadas, sendo as saturadas as que possuem somente ligações simples e as insaturadas aquelas que apresentam uma ou mais ligação dupla ou tripla. Uma característica particular da cadeia aromática, que é a nossa subdivisão das cadeias cíclicas, é que elas se subdividem em mononucleares e em polinucleares.
As mononucleares ocorrem quando há apenas um anel aromático, ou seja, aqui a gente tem de exemplo o benzeno, tem só um ciclo. Já nas polinucleares ocorre a presença de mais de um anel aromático, né? Por exemplo, nessa molécula aqui nós temos 3 ciclos, então ela é polinuclear. Agora as cadeias alicíclicas, que são as que não possuem anel aromático. Elas são divididas primeiramente em saturadas, saturadas e insaturadas, né? Saturadas sendo sempre, de novo, vou repetir mais uma vez, porque vocês erraram muito na checagem. Saturada, somente ligação simples. Insaturada, possui uma ou mais ligação dupla ou tripla. Depois disso, ela pode ser classificada em homogênea ou heterogênea. Adivinha? Homogênea só carbono e hidrogênio. Heterogênea possui um heteroátomo na cadeia. Aqui nesse caso é o nitrogênio. Agora vamos fazer um exemplo para fechar essa parte de cadeias carbônicas, porque agora está todo mundo fera, né? Bom, a cadeia carbônica acíclica, ramificada, homogênea e insaturada é muitas características, certo? Então vamos uma por uma. Acíclica significa que não forma ciclo. Então a gente já elimina a letra B, porque a B representa o quê? Um ciclo. Ramificada, ou seja, cadeias normais não entram nisso. Vou riscar minhas cadeias normais, que é somente a letra A. Por que, professora? Porque a letra A não apresenta ramificações, então ela não é uma cadeia ramificada. Homogênea, ou seja, não possui heteroátomo. Então, não é a letra D, porque na letra D nós temos um oxigênio entre carbonos. O oxigênio é um heteroátomo. Tá? Homogênea e insaturada. E agora, insaturada é que tem uma ou mais ligação dupla ou tripla. Então, não vai ser a letra C. Professora, mas na letra C o carbono tem dupla O. Exatamente, tem dupla O. Para a cadeia ser insaturada, ela tem que ter ligação dupla ou tripla entre carbonos. Por isso, a resposta certa é a letra E. Agora vamos para os haletos orgânicos, né? Que eu garanto que todo mundo lembra, foi um momento de desatenção na prova, né? Mas vamos revisar aqui para vocês relembrarem pós-férias, porque eu garanto que esse conteúdo vocês amaram, né? Então vocês sabem de cor. Na química orgânica, os compostos que apresentam átomos de halogênio se classificam como haletos orgânicos. O que seria um halogênio? Vocês sabem me responder essa, né? São os átomos pertencentes ao grupo 7A da família periódica: cloro, bromo, flúor e iodo. Todos estes fazem parte da chamada família dos halogênios. Aqui está a representação dos halogênios. Como eles são representados? Rx, sendo R minha cadeia carbônica e X o meu halogênio. Ou seja, aqui eu vou ter vários carbonos e aqui no X eu vou ter cloro, bromo, flúor ou iodo. Aqui um exemplo, né? Aqui nessa molécula, esse seria meu R, né, sublinhado. E aqui nesse tentativa de círculo tem um cloro, que é meu halogênio. Então, isso é um haleto orgânico. Reparem que tem carbono, hidrogênio e halogênio, tá bom? Não tem um metal aqui. Como eu dou nome nesses haletos orgânicos? O prefixo com o número de halogênios, ou seja, se eu tenho só um, cloro, mono. Se eu tenho dois, di. Se eu tenho três. Se eu tenho tetra, 4. Eu falei cloro, mas pode ser qualquer um dos 4 halogênios citados. O nome do halogênio, né, que vocês sabem, e o nome do hidrocarboneto ligado ao halogênio, porque lembra que sempre tem a cadeia carbônica ligada. Então, aqui alguns exemplos. No carbono 2, né, porque eu tenho que indicar onde está, bromo, butano. Então, no carbono 2 eu tenho um bromo e a minha cadeia orgânica são 4. São 4,
but. Aqui embaixo eu tenho 1, 2, 3 cloros. Se eu tenho 3, meu prefixo é tri. Tricloro, porque eu tenho 3 cloros. Metano. Professora, por que não indicou onde o cloro está? Porque eu só tenho um carbono. Se é um carbono, é metano. Então, não há necessidade de colocar um triclorometano, certo? Agora vamos estudar os haletos orgânicos notáveis. O que é notável? É ser famoso, né? O primeiro que eu trouxe aqui para vocês são os CFCs. CFCs é a sigla, né, para clorofluorcarbonetos, os populares freons. Esses haletos são usados como propelentes em aerossóis e como líquido para refrigeração em aparelhos de ar-condicionado e geladeira. Então, CFC, cloro, flúor, carbono. Independente de qual CFC for, ele tem que ter esses 3 átomos, cloro, flúor e carbono. Aqui, onde eu sublinhei, está o CFC11 e ao lado está o CFC12. Percebam, são moléculas diferentes e as duas são CFC, porque o CFC12 também tem cloro, flúor e carbono. O segundo que eu trouxe é o DDT. DDT é a abreviatura de dicloro difenil tricloroetano, um inseticida que ficou mundialmente conhecido por sua eficiência em controlar doenças transmitidas por insetos, como a febre amarela, malária e o tifo. O terceiro haleto orgânico notável que eu trouxe foi o gás lacrimogêneo. Com certeza vocês já ouviram falar, né, nos jornais ou no dia a dia de vocês. É um gás bem conhecido e ele o nome oficial dele, né, é clorobenzilideno malonitrilo. Bem difícil esse nome, né? É usado por policiais para dispersar multidões em protestos, vandalismos, rebeliões e por aí vai. Esse gás produz um efeito incapacitante no indivíduo, lágrimas, tosse, irritação da pele e vômitos. O gás lacrimogêneo também possui o elemento cloro como grupo substituinte, certo? E o último que todo mundo também já ouviu falar, seja no filme, é o cloroformo, que tem a presença de 3 átomos de cloro e o que classifica, né, esse composto como haleto orgânico. Ele foi muito usado como anestésico em cirurgias, mas foi substituído por causar parada respiratória nos pacientes. Ou seja, temos que tomar cuidado com haletos orgânicos, porque todos que eu citei são perigosos. Agora vamos fazer um exemplo de haletos orgânicos para passar por cima desse conteúdo e seguir em frente. Marcas entre as alternativas, aquela que apresenta a estrutura correta do haleto orgânico denominado iodeto de isobutilo. Primeira coisa que a gente tem que ver é se iodeto, se todos possuem iodo. Na letra A tem iodo, B tem iodo, C tem iodo, D tem iodo e E também tem iodo. Então, isobutila. Então, tem que ter 4 carbonos na cadeia carbônica. Na letra A, 1, 2, 3, 4. Ok, pode ser a letra A. Na letra B, 1, 2, 3. Propil isso daqui, então não pode ser a letra B. Letra C, 1, 2, 3, 4. Pode ser a letra C. Letra D, 1, 2, 3, 4. Pode ser a letra C, D, desculpa. E letra E, 1, 2, 3, 4. Então, agora a gente vai ter que procurar o isobutila. Na letra A gente tem o butil simples. Como eu sei disso? Porque ele não é ramificado, ele é colocado os 4 carbonos um do lado do outro. Na letra C, apresenta a estrutura pedida, o iso. Iso possui essa estrutura aqui. Deixa eu ver se consigo sublinhar. Aqui, tá vendo? Como se fosse esse gravetinho para
e de indicar, né, o iso. Então, letra C, isobutila. Na letra D é o TERC, né, que é esse T, sempre se chama TERC. E na letra E, o SEC-butil. Portanto, a letra certa é letra C. E agora, nosso último conteúdo de revisão, os compostos organometálicos. Preste bastante atenção para que vocês parem de confundir os haletos com os organometálicos, tá bom? Então, vamos focar agora. Organometálicos são os compostos orgânicos que possuem pelo menos um átomo de metal ligado a um átomo de carbono. Professora, não lembro o que é metal. Metal é tudo que está de laranja aqui na tabela periódica. Porém, normalmente, os metais que formam esse tipo de substância são o magnésio, o zinco, o chumbo e o mercúrio. Os compostos organometálicos são altamente tóxicos, né? Porque possuem metais que se acumulam no organismo e que são mais solúveis em matéria orgânica. Um exemplo em que isso pode ser visto é quando garimpeiros ou indústrias jogam compostos organometálicos em lagos e rios. O resultado são graves problemas de saúde para os usuários dessas águas, tanto humanos quanto animais, e também vários outros problemas ecológicos. Como dar nome nesses compostos? O nome do hidrocarboneto correspondente, né? Por exemplo, butil, metil, propil, e o nome do metal. Aqui no exemplo, trietilalumínio. Por quê? Tenho 3 etil, ou seja, por que etil? 2 carbonos. Então, trietil alumínio, que é meu metal. Aqui eu tenho 3 carbonos somente ligados, uma cadeia, né? Somente uma cadeia de 3 carbonos ligada ao lítio. Então, propil-lítio. Dentre os organometálicos mais comuns estão os organomagnésios, ou seja, com o metal magnésio. Eles são conhecidos como reagentes de Grignard, cujo metal ligado ao carbono é um magnésio e ele, por sua vez, está ligado a um halogênio, que já sabem o que é halogênio, né? Então, reparem, o que está ligado ao carbono? Mg, magnésio. Ligado ao magnésio, eu tenho um haleto. Professora, então isso é um haleto orgânico? Não, porque para ser um haleto orgânico tem que ter um halogênio ligado à cadeia carbônica. Se aqui eu tenho um metal ligado à cadeia carbônica, é um organometálico. Por que eu tenho um metal? Porque o magnésio é metal e ele está ligado ao carbono. Então, é um organometálico. Quando eu tiver os compostos de Grignard, lembrando que composto de Grignard é quando eu tenho o magnésio ligado simultaneamente à cadeia carbônica e a um halogênio. Eu vou primeiro colocar brometo se for um bromo, fluoreto se for um flúor, cloreto se for um cloro e iodeto se for um iodo. Depois, o radical orgânico. O que é o radical orgânico? O nome da cadeia carbônica, né, gente? Pode ser propil, metil, etil, magnésio no final. Então, como ficaria? Vamos ver aqui o exemplo. Aqui eu tenho magnésio simultaneamente ligado a uma cadeia carbônica e ao cloro. Então, se é cloro, é cloreto. Quantos carbonos tem na minha cadeia carbônica? 2. Etil, magnésio. Embaixo, Mg ligado simultaneamente ao bromo e a uma cadeia carbônica. Se é bromo, é brometo. E como é que é o nome do radical que possui ligação dupla? Vinil. E magnésio, porque é o final dos compostos de Grignard. Agora um exemplo. Dados compostos de Grignard abaixo, forneça a nomenclatura de cada um deles. Então, aqui na letra A, eu tenho um cloro. Então, primeiro eu vou colocar cloreto. Minha cadeia carbônica tem 4 carbonos. Se é 4, é but.
Então, o nome desse composto é cloreto de butil magnésio, porque eu estou dando o nome um composto de Grignard. Na letra B, eu tenho um cloro, então, cloreto de novo. Aqui eu tenho 3 carbonos, porém eles estão na organização iso, que é, de novo, né, esse gravetinho, esse passarinho, não sei como é que vocês chamam. Cloreto de isopropil, porque forma esse desenho aqui, ó. Certo? Essa quininha. Magnésio, porque é nome de composto de Grignard. E na letra C, eu tenho de novo um cloro e é cloreto. Tenho 4 cloros na formação iso. Então, cloreto de isobutil magnésio. Então, gente, é isso. A aula que vem a gente volta com conteúdo novo. Até a próxima aula.